running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be yours. Olá pessoal, no quadro Tudo Verde de hoje, estamos aqui no Centro de Ciências Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa Catarina, em Lages, e vamos mostrar um pouquinho sobre o programa Solo na Escola, que tem um dos projetos que é o Museu de Solos de Santa Catarina, que visa ter solos de todo o estado e deixar aberto à população para que venham conhecer os diferentes tipos de solos que nós temos no nosso estado. Vamos conhecer o Museu de Solos, convido a todos agora para a gente... O programa Solo na Escola é um programa bem conhecido no meio acadêmico. Ele tem já 13 anos de existência, mas não aqui conosco. Ele aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina, ele é um projeto novo. Ele começou a funcionar em março, e está recebendo visitação de várias escolas que vêm aqui conhecer um pouquinho mais sobre o solo. Então a proposta é essa, trazer as escolas aqui para o nosso espaço e mostrar um pouquinho sobre a ciência do solo, mostrar para eles a importância dos nossos solos, a importância de se conservar o solo. Nesse contexto, insere-se também dentro desse programa o projeto Museu de Solos do Estado de Santa Catarina, que é esse espaço que nós estamos aqui. Os monólitos de solos, que são partes de um solo que foram recortadas no meio natural, e nós podemos trazer esse solo de todo o estado num ambiente propício para isso, e as pessoas podem visitar, os escolares e demais interessados podem visitar o museu e conhecer os solos de todo o nosso estado. Para coletar os monólitos do solo, nós selecionamos um lugar que nós sabemos que tem um solo específico, então através de um estudo, de uma pesquisa, se escolhe o solo, e através dessa escolha do local, esse local adequado para a coleta, nós utilizamos uma técnica, já foi usada no Museu dos Solos do Rio Grande do Sul. Nós aprimoramos um pouco a técnica, adaptamos ela à nossa realidade, e nós utilizamos formas metálicas para fazer esse recorte dos perfis de solo e fixar ele com cola para ele poder ficar preservado. Então nós temos alguns solos aqui que já foram coletados, e esse daqui é um solo que ele representa aquela região da Serra do Rio do Rastro, uma região de altitude bastante úmida, onde o ambiente é propício à formação desse solo. É um solo com bastante matéria orgânica, bastante escuro, que retém bastante água. Então, no processo de secagem dele, na retirada da água, a gente pôde perceber essas fendas, essa estrutura que se mostrou evidente, né, dessas rachaduras. Ele demonstra um solo ser um solo muito sensível, muito suscetível à erosão e a processos assim, se não for muito bem cuidado. Então é um solo que nós temos que, é um ambiente que nós temos que preservar, um ambiente que nós temos que manter a vegetação natural em cima, e ele está representando esses solos que ocorrem no rebordo da escarpa que nós temos ali da serra. Então nós temos essa escarpa que vem lá do Rio Grande do Sul até aqui Santa Catarina, e é um ambiente frágil que nós temos que conservar, um ambiente montanhoso já, escarpado, e nós temos que manter esses solos. Mais um monólito que nós temos aqui de um solo, esse aqui é um solo que ocorre na região das Pedras Brancas, também é um solo bem frágil, pois é um solo muito arenoso, né? Aquela região ali, conhecida as Pedras Brancas, que é um arenito que ocorre ali, é uma rocha que ela dá essa característica ao solo, de ser mais arenoso. E a gente consegue observar, mexendo nesse solo, vendo que ele realmente não tem uma estrutura muito forte. Então a água entra rapidamente nele, infiltra rapidamente nele, e como ele tem muita areia, ele não tem argila, não tem outros componentes em grande expressão que ajudam a dar uma característica dele mais sólida, mais segura, ele acaba tendo processos erosivos que arrastam essas partículas, que ele sofre muito com as chuvas se ele tiver descoberto, tiver assim, a vegetação, a cobertura vegetal em cima. Então é um solo também do ambiente também frágil que nós temos aqui no nosso estado. Então aqui é próximo, aqui pertence ali a Lages ainda, mas ele ocorre numa área extensa
né, solos como esse aqui no estado. Então nós temos que ter esse cuidado. Então esses são alguns exemplos de solos que ocorrem aqui, que merecem uma atenção especial, que são esses solos. E a intenção do museu é essa, pegar alguns solos que apresentam umas características importantes, seja de fragilidade, seja de produção agrícola ou pecuária, os solos que ocorrem nas áreas urbanas, que ocorrem nas áreas naturais, e mostrar as características peculiares de cada um. Os solos que nós temos aqui no museu, eles servem para o programa Solo na Escola. Quando os alunos vêm visitar, eles podem conhecer esses diferentes tipos de solos do estado. E também servem mesmo para os alunos aqui de agronomia, engenharia florestal, engenharia ambiental aqui do CAV, durante as aulas. Porque muitas vezes o professor não tem a disponibilidade de viajar ao estado, de mostrar toda essa diversidade de solos para eles. E melhor do que vendo uma foto é eles poderem ver o solo ao vivo, né? Apesar de ele estar preservado, dele estar no estado de conservação aqui para o museu, ele apresenta todas as suas características naturais. Então, o cuidado com a técnica de preparar o monólito visa preservar essas características, ressaltar as características naturais do solo. Como esse daqui que a gente está vendo, que é o solo unidade de mapeamento Lages, que ele caracteriza os solos dessa região. Ele foi dado esse nome de unidade Lages porque ele era representativo, isso já na década de 70, quando foram feitos os primeiros levantamentos de solos do estado. E mantém-se essa nomenclatura até hoje, né, o solo unidade de mapeamento Lages, que caracteriza esse tipo de solos que ocorre aqui na região. O Museu de Solos de Santa Catarina, ele tem um dos objetivos dele é esse de se concentrar um número de diferentes tipos de solos num local só, propiciando a visitação das pessoas. E ele está em fase de criação ainda, né? Então nós temos alguns perfis aqui, estão já agendados a coleta de novos perfis. Quem coordena tanto o museu quanto o projeto Solo na Escola é a professora Letícia Sequinato. Ela também é chefe do departamento aqui de Solos e Recursos Naturais do CAV. E ela já tem agendado com os diversos colaboradores aqui do museu, entre alunos de graduação e pós-graduação, a coleta de mais alguns desses monólitos. Então, enquanto o programa Solo na Escola está sendo conduzido, atendendo as crianças, também o Museu de Solos ele ocorre paralelamente. Então, ele auxilia o projeto Solo na Escola e dá condições de troca de informações com outros museus também em todo o Brasil. Então nós temos contato com projetos Solo na Escola de diversas localidades do Brasil, como museus também de solos de outras universidades. Então é uma troca de informação. O projeto Solo na Escola nasceu na Universidade Federal do Paraná, originalmente, há 13 anos. E foi fundado e idealizado pelo professor Valmir Costa Lima, que hoje já é aposentado. Então a coordenação ficou com o professor Marcelo Ricardo de Lima e ele gentilmente cedeu os direitos para a professora Letícia Sequinato, aqui do CAV, da UDESC, para montar o projeto aqui, paralelamente com o museu. E hoje nós temos condições de atendermos um número de alunos considerável aqui, durante o ano letivo. E eles podem estar vindo aqui, e além do museu, porque o museu é uma parte do projeto Solo na Escola, nós temos uma série de conteúdos, uma experimentoteca de solos. Nós temos várias experiências para mostrar para os alunos, onde eles percebem a importância de se conservar os solos. Então eles veem a importância do solo no seu dia a dia e podem aqui ver. E muitos identificam, eu já vi um solo desse, eu já vi um solo daquele. Então é muito legal quando um vem aqui e se familiariza, reconhece e fala assim, na minha terra, na terra do meu pai tem essa terra mais vermelha, essa terra mais amarela. E a partir daí a gente começa a explorar esses conhecimentos já vindo das crianças para que eles fiquem bem à vontade. Então tem essas experiências didáticas que nós mostramos para eles. Nós vamos poder acompanhar a demonstração de uma delas, que a gente realiza com elas aqui. E
As crianças é o grande foco do projeto, né? Elas são o futuro, né, do nosso amanhã, são futuros formadores de opinião. Então, se nós conscientizarmos essas crianças da importância do solo, saberemos que serão adultos um pouco mais responsáveis com este recurso, que muitas vezes é pouco valorizado, pouco falado, ele fica escondido, fica debaixo dos nossos pés, e muitas vezes nós não damos a devida importância para ele. Então, falar de preservar as árvores, de preservar os rios, da conservação da água, da poluição do ar, isso se tem muito na televisão, com bastante frequência, e a gente acaba não vendo falar dos solos, exatamente por essa característica dele estar escondido. Então, esse projeto ele vem de encontro a uma necessidade da sociedade de se ter essa informação de uma forma mais condensada, clara e sendo explicada por profissionais e futuros profissionais da área que estão em contato dia a dia com esse recurso tão valioso que é o solo. Agora eu convido o pessoal para a gente ir aos bastidores do museu, onde os nossos colaboradores fazem o preparo tanto dos monólitos quanto dos outros experimentos didáticos. Vamos poder conhecer um pouquinho mais o que está por trás do museu. Então, é um pequeno laboratório onde nós vamos poder acompanhar a demonstração de um desses experimentos didáticos, demonstrado pelo nosso colaborador Marciano. E a gente utiliza isso com as crianças e com os jovens, de uma forma geral, porque nós atendemos também aqui alunos do ensino médio, alunos de cursos técnicos de outras universidades, a importância da cobertura vegetal na conservação do solo. Então, o problema da erosão que ocorre nos nossos solos. Então, vamos conhecer um pouquinho esse outro espaço que está aqui atrás do museu, onde nós preparamos todo esse material para demonstrar para os nossos visitantes. Bom, esse aqui é um experimento que ele é demonstrado para as crianças aqui no nosso Museu de Solos. Ele é um experimento que demonstra os diferentes tipos de cobertura nos nossos solos. É um experimento que as crianças gostam bastante, pois é um experimento que elas podem participar, tem um contato direto com esse solo e as diferentes coberturas. Aqui, esse solo ele representa um solo que ele está seria em um ambiente natural, sem uma cobertura. Aqui um solo mais intermediário, com assim uma cobertura morta. E aqui um solo representando uma vegetação mais conservada. Aí aqui a gente demonstra, aqui seria uma chuva, né? Os diferentes Esse primeiro solo, como ele estava descoberto, dá para observar que houve um grande carregamento de agregados do solo, de partículas de solo, junto com a água. O que ele vai causar? Vai causar lá o assoreamento de rios, eutrofização das águas e várias consequências desse carregamento do solo e dos nutrientes que possui nele. Aqui no nosso segundo experimento, é um solo mais intermediário que vocês podem notar que a água ainda ficou um pouco turva, ainda carregou uma pequena quantidade de partículas de solo e também de nutrientes. E aqui um solo representando um solo mais conservado, pode notar que a água está quase incolor, né? Sendo que foi carregada uma quantidade bem menor de partículas de solo do que os outros experimentos. O objetivo desse experimento é demonstrar a importância da cobertura vegetal durante o processo de erosão do solo, né? Nos eventos de chuva, como essas coberturas vegetais são importantes para conservar nossos solos. Então, isso realmente encanta as crianças, porque ela é um processo, o processo de erosão, infelizmente, é um processo que nós vemos todos os dias, não só na área urbana, como na área rural. Então, ele é observado. A consequência desse processo de erosão é a perda da fertilidade natural dos nossos solos, o assoreamento, que na verdade é a diminuição da profundidade dos rios,
porque essas partículas de solo que são erodidas acabam indo parar dentro dos rios. Consequentemente, nossos rios acabam transbordando quando tem muitas chuvas. Isso é uma problemática local. Então, a importância dessas diferentes coberturas ela é demonstrada aqui. E a participação das crianças é muito interessante. Nós sentimos, né, no contato com as crianças que elas realmente percebem isso, com esse experimento. Ele cumpre o seu objetivo e é simples. A gente reutiliza materiais que iriam ser jogados fora para demonstrar o experimento. Essa é uma política aqui do projeto, do programa Solo na Escola, que é a reutilização de materiais que iriam ser descartados. Nem sempre nosso lixo reciclável é destinado à reciclagem. Nós pensamos muito nessa questão de reutilização. Então, todos os nossos experimentos têm essa característica, né, da reutilização de materiais, que é uma coisa que nós abordamos também com as crianças. Então, durante o processo de falar de solos, eles falam, mas isso eu posso fazer na minha escola, posso fazer em casa? Pode. Eles mesmos têm a iniciativa de preparar esses materiais e depois é nos relatado para os professores que eles fizeram em casa, fizeram na escola. Tenho visto bastante em feiras de ciências, nós somos convidados a participar como jogadores, né, dos projetos. Alguns projetos relacionados a solos, onde eles mostram esse experimento. Então é bem interessante, porque você vê o envolvimento deles, você vê a participação das crianças. Isso dá uma satisfação muito grande, porque é através dela que nós vamos multiplicar esse conhecimento. Nós temos vários experimentos didáticos aqui nesse espaço. Um deles que nós demonstramos é a nossa Colorteca, que é uma biblioteca de cores de solos. Quando a gente mostra para as crianças, eles podem perceber essas diferentes cores e, junto com isso, nós contextualizamos a importância de se conhecer as cores dos solos para saber qual é o conteúdo do solo. Através da cor, a cor, na verdade, ela é um sinal de alguns componentes do solo. Então, solos mais avermelhados, solos mais amarelados indicam a presença de ferro. Solos mais escuros, geralmente, apresentam mais matéria orgânica. Solos mais esbranquiçados pode ser devido a maior presença de quartzo ou de algum outro material, mais caulinítico. Então, cada cor ela pode me dar uma indicação do que o solo apresenta na sua constituição. Então, esse aqui é um outro experimento sobre a infiltração da água no solo, em solos com diferentes composições. Então, temos solos mais arenosos, solos mais argilosos, solos com mais matéria orgânica. E eles percebem a quantidade de água que infiltra, a quantidade de água que é filtrada nesse solo, como ela fica depois de passar pelo solo. Então aqui nós contextualizamos essa questão, que o solo também é um filtro, ele filtra diversas impurezas antes de lançar suas águas no lençol freático. Então nós demonstramos para as crianças a importância de se conhecer o solo para saber como que funciona toda a dinâmica da água dentro do solo, que é muito importante também. Então não tem como falar de conservação da água sem falar de conservação dos solos, porque eles estão intimamente ligados. No quadro Tudo Verde hoje vimos o programa Solo na Escola e o Museu de Solos de Santa Catarina. Podemos conhecer um pouquinho mais sobre os solos, é uma proposta diferente para o quadro, mas lembrando que o solo é a base de sustentação da vida. Sem o solo dificilmente teríamos nossas árvores, nossas flores e esses outros recursos que nós já comentamos aqui no quadro. Então, convido a todos agora para essa reflexão da importância dos solos e espero que tenham gostado. Até o próximo.